E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast hoje. Como vocês podem ver aí, a gente vai ouvir a coletiva do professor, do técnico Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, depois dessa vitória por 2-1. Palmeiras reassume a ponta do seu grupo e, mais do que isso, reassume a liderança geral do Campeonato Paulista. Uma coletiva bem tranquila do Abel, tá bem calmo. Foi uma coletiva muito longa, como vocês podem ver aí, foi de fato uma coletiva bem longa. Eu consegui ouvir tudo antes, né, do podcast. A gente vai ouvir o começo, obviamente, a gente não vai ouvir tudo porque é, muitas perguntas foram feitas. E, cara, foi uma entrevista legal, num tom bem amistoso, né? Com vitória, o Abel sempre fica um pouquinho mais tranquilo. Então, falou sobre coisas importantes. E eu queria ouvir com vocês também o Abel. Eu não sei se eu vou chegar nesse ponto na coletiva, mas o Abel cita um ponto do Diego Ribas, quando ele faz uma declaração sobre o Henrique. Então, a gente vai rodar esse vídeo do Diego Ribas antes e depois a gente ouve a coletiva, o máximo que der, né? A coletiva do Abel Ferreira junto. Mas vamos embora, vamos para um giro da rodada primeiro, né? Passar rapidamente pelo giro da rodada. Campeonato Paulista, Santos 2, Corinthians 2. Belo jogo, tá? Foi um bom jogo esse clássico. Talvez, talvez os únicos clássicos que não tenham sido tão bons, se é que a gente pode dizer assim, foi o duelo do Santos contra o São Paulo e o duelo do Santos contra o Palmeiras. Nessas duas partidas eu acho que não teve muito jogo, né? Mas o Santos contra o Corinthians deu um jogo legal. O Palmeiras contra o Corinthians deu um jogo legal. Talvez o São Paulo e o Corinthians, não sei, o Corinthians não fez um jogo bom, né? Se alguém pode dizer assim, abriu o placar. É que você abrir 2-0 no primeiro tempo meio que condiciona o jogo também, né? Mas o Corinthians e Palmeiras, jogo na Neoquímica Arena, e esse Santos e Corinthians, jogo na Vila, foram dois bons jogos. E diferentemente do que aconteceu, assim, se a gente fizer um vale a pena ver de novo, né? Relembrar o passado, como é que foi o jogo o derby, né? O jogo contra o Palmeiras, o Corinthians sai na frente, o Palmeiras vira e o Corinthians vai em busca do empate, né? Dessa vez, contra o Santos, o Corinthians sai na frente, o Santos busca a igualdade, o Corinthians abre mais uma vez e o Santos busca a igualdade mais uma vez, uma partida em que teve um lance um tanto quanto polêmico, né? Um gol que foi anulado e ali a arbitragem marcou uma ação ilegal do Yuri Alberto. E vamos falar sobre tudo isso rapidamente, né? Porque a gente quer ouvir sempre tenta priorizar a coletiva no final. E vocês podem até se perguntar por que eu não ouvi, por que eu não vou ouvir a coletiva do Odair Helma, a coletiva do Fernando Lázaro. Ah, cara, assim, não foi um jogo assim que vamos de Abel, porque o Palmeiras que assume a ponta do Campeonato Paulista e da tabela, né? Porque senão a gente, pra ser justo, ia ser mais legal ouvir um pouco dos dois, mas senão a gente fica muito tempo aqui. E a coletiva foi tranquila dos dois treinadores, tá? O Odair Helman fala muito da questão da falta de tempo, né? Que o Corinthians naturalmente teve mais tempo de preparo para esse jogo e por isso, e em virtude disso, tem uma certa vantagem, isso é óbvio, né? Isso é fato. O Santos jogou a Copa do Brasil, e não foi em São Paulo que o Santos fez o jogo, né? Aí faz uma viagem muito longa, ele até falar amanhã os caras vão ter descanso mesmo, ó, não, vai ser quase o que uma ordem, né? Com o segundo Odair, né? Vai descansar, vocês estão precisando. O Santos competiu, é verdade, assim, cara, eu até tinha comentado, o Odair deixa o homem trabalhar, né? Deixa o homem trabalhar, eu sempre elogiei o Odair, para mim um dos bons treinadores dessa nova geração. Sempre gostei muito do Odair, desde o tempo de Internacional, passando pelo Fluminense e agora no Santos. Eu achei que ele foi para um clube onde ele sabia da dificuldade que ele ia ter. E eu vendo as coletivas dele, eu sentia não ficava empolgado, né? Mas eu sentia um treinador que estava afim. Ele sempre ficava naquela emoção, cara, assim, vou tentar, porque a partir do momento que o técnico desanima, é o momento que você vê que ele entregou, né? E ele em nenhum momento se entregou. Sempre coletivas acaloradas, até inclusive começado. A primeira pergunta da coletiva dele, se eu não me engano, ele é perguntada da arbitragem, né? Aí ele falou, não vou falar sobre a arbitragem. Aí ele respira fundo, né? Deixa eu dar
uns 10 segundos aqui para eu respirar. Ele continua, né? Ele tem as reclamações dele. O Corinthians vai ter a reclamação do Corinthians também em relação a esse gol anulado. O fato é que esse gol para mim não impactou não impactou o resultado do jogo, porque na sequência, primeiro o Yuri Alberto faz esse gol, é anulado, né, por uma ação ilegal, ele faz a falta, eu esqueci quem foi o atleta do Santos. Eu vou pedir perdão aqui. Ele faz uma ação faltosa e essa ação, eu não digo que foi uma ação faltosa, ele meio que ele atrapalha o movimento do jogador santista, que esse jogador poderia ir ao encontro, ao combate do Queiroz, que faz o cruzamento, que faz a assistência para o Yuri Alberto, que o Yuri Alberto faz o gol, né? E aí muita gente ficou nessa de, não entendi, não foi, cara, não foi lance para tudo isso não, cara, não teve o impacto para desequilibrar. Eu sempre faço o convite aqui, não é de hoje que eu faço esse convite, eu vou fazer o convite a você que acompanha, que está ouvindo, mais uma vez, tá? Mais uma vez. Vai no parque, assim, de preferência em um lugar que tem grama para você não se machucar. Tenta dar um pique, né? Assim, pô, respira, alonga primeiro, né? Senão você vai estourar a perna. Dá uma alongada legal e aí você dá um pique, assim, de explosão, do máximo da sua velocidade para você bater o recorde do Usain Bolt dos 100 metros rasos, tá? Dá esse disparo. E aí ou no início do movimento, ou no meio do caminho, pede para o seu amigo, para sua namorada, para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, pede para alguém te dar um empurrãozinho, não precisa ser um empurrão forte não, tá? Um empurrãozinho, de leve, de lado ou nas costas, tá? Faz as duas experiências, se você tiver a oportunidade. Se a sua perna aguentar, porque se você der a explosão que eu tô falando, talvez você não tenha músculo para fazer a segunda vez. Mas se a perna aguentar, tenta tomar uma carga nas costas e uma carga lateral para você ver o que acontece. Se você não frear, você vai cair. Tá? Eu digo por experiência própria, e eu não sou atleta profissional, hein? Então, eu sempre falo aqui, não estou dizendo que daí foi falta ou que não foi falta. O que eu estou dizendo é, para um atleta de alto nível, que tem essa explosão, que coloca essa força, essa explosão física dentro de campo, qualquer contato ele desequilibra. Isso não quer dizer que é uma falta. Isso não quer dizer que é uma falta. Não estou falando aqui que qualquer contato é uma falta. O futebol é um esporte de contato. Assim como você vai ver o basquete hoje é muito contato. Antigamente, há 10 anos atrás, se os caras olham o jogo de hoje, cara, assim, é um contato absurdo, né? E a arbitragem está deixando seguir. Tá ficando cada vez mais um jogo de contato. Se bem que há controvérsias, né? Vai ter gente que vai falar que antigamente era pior. Enfim, mas vamos seguir. É um esporte de contato, você vai ter o contato, o desequilíbrio vai acontecer. Agora, o entendimento que você tem que ter, e nesse lance eu não estou dizendo se está certo ou errado, eu já não vou mais entrar nesse mérito de, para mim tá certo, para mim tá errado. Às vezes eu falo, essa vez eu vou deixar no ar, né, para não magoar ninguém, mas o entendimento que eu quero que as pessoas tenham é esse, tá? De que você vai desequilibrar. E aí você tem que olhar e falar, cara, o jogador teria condição para chegar e fazer a ação de bloqueio ou a ação de defesa? Essa é a reflexão que tem que ser feita. Agora que o lance desequilíbrio é desequilíbrio. Que eu vi muita gente falando assim, algumas pessoas falando, não é lance para desequilibrar. O cara sente que vai perder e meio que se joga, e meio que deixa o contato acontecer. Cara, não tem essa, velho. Assim, é o gol que vai. Você acha que o cara vai contar que ele vai tomar uma falta ou que a arbitragem vai marcar o impedimento? Pouquíssimas pessoas iriam imaginar que ali foi uma marcação de impedimento. Quando o jogo paralisou ali, eu fiquei olhando e falei, cara, marcou falta, não é possível. Marcou falta. Só que pra mim não era falta, né? Eu falei, cara, que lance bizarro, né? Pra você se anular um gol. E aí depois você vai entender, você começa a ouvir comentários de arbitragem que, essa ação do Yuri Alberto, ele prejudica a recomposição, né, do defensor do Santos, e aí por esse motivo a arbitragem dá um lance legal. Agora, é esse o convite à reflexão que eu faço. Não quero dizer se está certo ou se está errado, tá? Para quem acha que ele fez de propósito, pô, vamos pegar, será que eu tenho? Será que tá fácil aqui? Vamos abrir a parte do jogo, porque eu esqueci quem foi, cara. Eu vou pedir perdão aqui. O resultado não foi legal pro Santos, é verdade, né? Já tá aqui, resultado. As polêmicas, né? Primeiro tempo.
cruzamento do Queiroz, impedimento do atacante. E depois. Eu não sei quem foi o defensor do Santos. Eu vou pedir perdão aqui. Vou pedir perdão. Né? É isso. Não descreve o lance aqui também. Será que temos aqui? Não temos o lance. Não temos aqui. Mas tudo bem. Vambora. É isso que eu falo. Esse lance é polêmico? Dá para dizer que sim, ele é difícil, né? Assim, você pode ter diversas interpretações porque que aconteceu, você pode ter as suas interpretações. Eu também não vou condenar a decisão da arbitragem, como também não vou corroborar. Eu só acho que quando você vai avaliar se a carga foi suficiente para desequilibrar, ou o cara ia de fato ter tempo para chegar, o cara sentiu que ia tomar o contato e deixou, cara, assim, o cara não vai correr esse risco da arbitragem marcar um lance irregular. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o lance de desequilíbrio, para mim desequilibra. Não estou dizendo que isso é falta. Ele chegaria a tempo se não tivesse tomado contato? Para mim chegaria. E de novo, não estou falando que foi legal se não foi ilegal. Eu só estou falando que os pontos de vistas que eu vi de comentaristas e ex-árbitros para mim fazem sentido. Para mim fazem sentido. Agora, se para você não faz, eu respeito a sua opinião. Futebol, como eu falei, é um esporte de contato, né? Então, se você vai por essa premissa de que é um esporte de contato, né? Isso acontece. Se a defesa do Santos estivesse melhor postada, o gol não aconteceria. Também você pode ter esse ponto de vista e eu respeito esse ponto de vista também, tá? Fator que foi um bom jogo, eu acho que o lance ilegal, esse lance polêmico, não impactou, porque na sequência o Yuri Alberto fez o gol, estava no jejum de gol, é a lei do ex rola solta, ela é implacável, ela não perdoa. Yuri Alberto tava nessa zica e o Yuri vai lá e faz um belo gol, abre o placar, o Santos consegue a igualdade. E aí é o que eu falei, aí fica um jogo legal, o Santos vai mais para cima. O Odair até falou, cara, primeiro tempo teve muita intensidade, o segundo tempo eu senti que meu time caiu muito no aspecto físico, até porque a sequência de jogos tá complicando. O próprio Lucas Lima, meu entendimento, o Odair quis poupar um pouco mais, mas não tem jeito, tem que ir pro sacrifício, né? Se tem que ir pro sacrifício, o Lázaro também foi bem. O Lázaro a gente ouviu poucas vezes o Lázaro, mas é muito bom ouvir a coletiva do Lázaro, né? Um cara muito culto, muito calmo, né? Sempre tranquilo, não concordou com o lance da arbitragem e eu respeito também a decisão do Lázaro. Vem se mostrando um bom treinador, um cara que vem ajustando o Corinthians, vários jogadores que não rendiam ou eram inconstantes ou rendiam mais ou menos com o Vitor Pereira, com o Lázaro tem uma sequência muito boa, que o destaque para mim é o Roger Guedes, tá? Um cara muito temperamental, não deu certo com o Vitor Pereira. A gente sabe que se você tem um chefe muito chato, eu acho que o atleta ele tem que ser profissional. E ele tem que tentar jogar no máximo da sua capacidade, independentemente do técnico que tiver lá. Mas, se você tiver um chefe muito chato, cara que te pega no pé gratuitamente, você vai render menos. Naturalmente, por mais que você medite, fala, hoje eu vou fazer acontecer. O cara começa a te encher o saco, você olha pra cara dele, já bate aquele ranço, você rende menos. Isso é normal, é do ser humano. Agora, com o Lázaro é diferente. Então você vê que muda o ambiente, muda os personagens, e o Roger Guedes vem se mostrando também está num outro momento, tá? Um pouquinho mais maduro, sabendo da sua responsabilidade dentro de campo, da sua liderança técnica. Não é um jogador fora de série, mas é um cara muito importante. Ele vem sendo, por exemplo, mais decisivo que o Yuri Alberto. E a gente tem o consenso de que o Yuri Alberto é um cara muito, muito acima do Roger Guedes, né? Mas é um cara muito novo. Então, um atleta de experiência não só no Corinthians, mas no grande rival Palmeiras, no Atlético Mineiro, no futebol chinês. Parecia que né, com aquelas confusões com o Vitor Pereira, parecia que, né, não tinha aprendido muita coisa. Esse ano eu tô vendo um outro Roger Guedes. Ele já deu uns pitacos no Vitor Pereira, é verdade, achei desnecessário, mas agora vejo um cara comprometido, né, com o futebol, o cara querendo jogar, o cara querendo ter sequência. Então, muito bacana também ver a postura do Roger Guedes. O resultado para o Santos não interessa em relação à classificação,
mas foi um bom jogo, cara. Assim, eu acho que obviamente que é legal você se classificar para o mata-mata, tem a questão da honra ferida e tudo mais, mas a temporada do Santos ela é muito clara e óbvia de mirar avançar o máximo que puder na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil está pagando ainda mais esse ano, é uma receita importante para o Santos, e mais do que isso, ter uma temporada tranquila na Série A do Brasileirão. E o Santos me parece estar no caminho certo, tá? Então eu acho que esse é o ponto, mas se nunca se classificar para o mata-mata do Campeonato Paulista, o torcedor que me desculpe, mas pode ser até bom. Porque o Odair vai ter tempo de treinar o que ele vem ressaltando em todas as coletivas que ele não tem tempo. Então ele vai ter tempo de treinar. Sem tempo de treinar, o time para mim já está se ajustando. Tá jogando legal. Um time que está mostrando muita gata, muita vontade. Agora o torcedor precisa parar de pegar no pé do anjo. O torcedor do Santos está queimando o jogador de bobeira, né? Vamos ser bem sinceros. O jogador não. O torcedor do Santos está queimando o jogador de bobeira. Uma joia. O Flamengo tem interesse. O Santos recusou. E aí, só porque elogiou, né, o moleque que fez o gol ontem no jogo do Flamengo, ele vai lá alguns torcedores vão lá e acham que o atleta está tentando cavar uma saída do Santos, né? Acho que o torcedor tem que parar com isso. Já não está sobrando jogador. O que tem lá, vocês estão pegando no pé, cara, né? O que tem lá e o que é bom, vocês estão pegando no pé. Eu acho que está indo por um caminho muito errado, tá? Tá no caminho. Eu entendo que o torcedor do Santos deva ficar aborrecido porque perdeu alguns jogadores, né? No caso do Bruno Henrique, o próprio Gabigol, o Gustavo Henrique, né? Se eu não me engano também. Marinho, jogadores que saíram do Santos foram para o Flamengo. O torcedor do Santos deve estar com essa mágoa, né? De atletas que deixam o Santos para ir para o Flamengo. Mas em poder de mercado não há nível de comparação. É esse o comprometimento que tem que ter. Se ele quiser ir, ele vai. Se ele receber mais, ele vai. Se o Santos entender que tem que vender pelo valor, ele vai. Então tem que apoiar o cara enquanto ele está lá, aproveitar enquanto ele está e tirar proveito do ganho técnico que se tem com um atleta como esse, tá? Pelo menos essa é a minha modesta opinião, é isso que eu penso. O Palmeiras e Ferroviária, 2-1 Palmeiras, jogo que estava tranquilinho e de repente, né? Os últimos 5 minutos tomou sufoco, hein? Quase, hein? Quase, hein? Português, a gente vai falar desse jogo. Portuguesa 0, São Bento 0, né? Bangu 0, Volta Redonda 4. Esse bom time do Volta Redonda, né? Que surpreendeu alguns grandes do Rio de Janeiro. O Campeonato Mineiro para encerrar. Ipatinga 1, Pouso Alegre 1 também. Vamos de... Teve o jogo do Manchester, se eu não me engano, né? Pô, não tá aqui. Copa da Liga Inglesa, se eu não me engano. Tá aqui a Copa da Liga Inglesa. Não tá aqui, não tô vendo. Manchester United foi campeão, né? Se eu não me engano. Bom, não tá aqui. Eu ia falar brevemente, né? Sobre este jogo, mas vamos embora. Vamos seguir com a coletiva. Primeiro, vamos ouvir o Diego Ribas, né? O que ele falou sobre o Endrick e o comentário do Abel em cima do que falou o Diego Ribas. A gente vai ouvir a coletiva do Abel na sequência. Primeiramente, né? Eu sempre esqueço de fazer isso, cara. Eu vou pedir perdão pra galera do GE. Globoesporte.com foi onde a gente fez o giro da rodada. Eu gosto muito da gráfica, de como é organizado os jogos do dia. Por isso que eu vejo pelo site do GE. E aqui, TNT Esportes Entrevistas, tá? Se inscreve lá. Você tem alguns shots, né? Bacanas. Curte o vídeo se você gostar e vamos ver o que falou o Diego Ribas e o elogio que o Abel Ferreira faz com relação ao comentário do Diego. Para você, Hendrick, meu garoto, espero que você esteja rodeado de pessoas que façam você se sentir amado e respeitado, independente do resultado que você nos oferece. Busque sim um auxílio, fortaleça sua mente, é necessário, mas acima de tudo, desfrute. Prazer em fazer aquilo que você faz tão bem. Amanhã tem jogo do Palmeiras. Eu torço para que você esteja leve, feliz e nós como sociedade refletindo para contribuir para o seu desenvolvimento. Boa, garoto! O que ele falou, eu só lhe tenho a dizer, por favor, não saias da área do futebol. Por favor, faz qualquer coisa, porque o futebol precisa de ti. Precisa de pessoas como tu, que ajudem a quem não sabe a ver o futebol de outra maneira.
E eu hoje, quando a minha comissão técnica me mostrou, eu disse, posto ou não posto isto? Posto ou não posto? Posto ou não posto? Porque já fiz isso com posto ou não posto, ok, não postei. Mas como não postei, a minha subconsciente lembrei-me de dizer aqui, eu não diria, eu se estivesse a decorar aquele texto para o dizer, eu não sendo eu brasileiro, ele sendo brasileiro, eu não conseguia fazer tão bem como ele fez. Ele falou para o Hendrick, mas podia ter falado para o Navarro, para o Jailson, para o Atuesta, para qualquer jogador, porque é assim que funciona o futebol. É assim, e parabéns por aquilo que ele disse, e o futebol realmente precisa de exemplos como ele. Cara, primeira coisa, assim, o Diego a gente sabe, né? É um ídolo rubro-negro. A gente sabe que existe a rivalidade entre o Flamengo e o Palmeiras. A gente sabe de tudo isso, né? Mas eu acho que o clubismo, né? As provocações, as brincadeiras, elas fazem parte. Eu também acho que tudo isso faz parte. Os memes, né? Agora, o lado humano, ele não tem lado, né? O lado humano não escolhe lado. Se você é um baita ser humano, não importa a camisa que o outro veste. E o Diego Ribas, nesse vídeo, ele dá uma baita demonstração do ser humano que ele é. Na minha opinião, porque é um atleta muito jovem, de um clube que ele rivalizou por muito tempo, né? Ele jogou no Santos. O Diego Ribas não deve ter simpatia nenhuma pelo Palmeiras, vamos combinar, né? Ele foi atleta do Santos, depois foi um grande ídolo rubro-negro. Ele não deve ter simpatia pelo Palmeiras, mas clubismo à parte, ele tem simpatia pelo esporte. Ele pode ter simpatia pelos atletas, pelo que o Palmeiras está fazendo com a sua base, pelo projeto de longo prazo que o Palmeiras vem executando sob o comando do Abel Ferreira. Isso eu tenho certeza. E esse vídeo me deixa claro que ele admira isso, porque é uma gestão bem feita, é um trabalho bem executado e é um atleta fora de série. O Hendrick é um atleta fora de série. E o Diego ele teve o compreendimento de que a gente não pode queimar um craque. Esse é um possível craque da nova geração. Esse é um possível craque que pode estourar no mundo. Esse é um possível craque que pode ser um futuro bola de ouro. A gente não pode queimar esse cara. É um moleque de cabeça muito boa. É um moleque que, apesar de tudo, segue jogando muito. Cara, independente de fazer gol ou não. Para mim, já falei aqui, ele vem jogando muito. Ele vem executando outras funções táticas. Luiz Castro falou ontem, né? De que o time dele é culto taticamente. O Palmeiras é assim, de um nível intelectual dentro de campo que a gente vem elogiando há muito tempo. Né? Intelectual no sentido de inteligência tática. Não estou falando que os jogadores são mais inteligentes que outros. No sentido da inteligência tática. E o Diego ele teve esse entendimento de, cara, não se pode queimar um craque como vem acontecendo com o Ender. Eu não vejo, assim, tanta movimentação assim, né? Eu não vejo tanto assim, mas você começa a fazer um ruído e o atleta se cobra, né? O atleta começa a se cobrar. Eu não acho que estão assim, massacrando o Hendrick, como por exemplo, eu acho que, por exemplo, o que o torcedor do Santos faz com o Ângelo é muito pior do que estão fazendo com o Hendrick, né? Mas o Diego teve esse entendimento, ao ver o Hendrick chorar no jogo anterior, de que ele está se cobrando, em virtude de um ruído de fora, e ele tem uma cabeça boa, ele certamente deve ser muito bem blindado, mas isso chega até ele, né? E isso incomoda, isso o fez chorar, né? E o Diego, acho que, cara, o grande ser humano, ele teve essa perspicácia de ver isso e de deixar essa mensagem, né? Independentemente de clubismo, você pode torcer para o time que você quiser. Agora, o lado humano não pode se tirar de lado, né? A gente não pode deixar de lado. O lado humano não escolhe lado, né? É isso que é o ponto. O lado humano é um só. É para todos, né? Então, cara, grande declaração do dia. E aí ele falou, amanhã você vai entrar em campo e eu vou estar torcendo para que você jogue feliz, para que você jogue alegre. Cara, muito bacana, né? Muito bacana. Não vou estar torcendo pro Palmeiras, mas eu vou estar torcendo por você. Tudo isso faz parte do esporte. Agora, a gente, sim, você pode ter o clube que você quiser, mas a gente tem que exaltar o esporte, né? O esporte é um show à parte. Eu sempre falo aqui, cara, independentemente de clubismo, eu sou um fã do esporte. Eu sou um fã do futebol. Eu quero ver o melhor do futebol, né? E, cara, isso é uma baita declaração, destacada pelo Abel Ferreira.
E com isso é a nossa deixa para ouvir a coletiva do professor Abel Ferreira. Então aqui o canal oficial do Palmeiras no YouTube, TV Palmeiras Fã. Né? Se inscreve no canal se você é torcedor palmeirense, ou se você é muito fã do futebol, assim como eu. Entra lá, se inscreve no canal, dá uma moral pra galera que gera o conteúdo, sempre falo isso, né? Deixa o seu like também, né? Deixa o like no vídeo se você gostar da coletiva do Abel. A gente vai acelerar um pouco como tradicionalmente fazemos. Espero que fique tranquilo para entender. Vamos embora. Vamos, gente. Boa noite, Abel. Parabéns por mais uma vitória no Campeonato Paulista. O Verdão vai fazer um Paulistão praticamente perfeito em relação à pontuação. E mesmo assim, com 27 pontos conquistados, 11 jogos, 8 vitórias, 3 empates, você vê um São Bernardo na cola, com 1 ponto a menos. Ontem foi no Morumbi, venceu o São Paulo por 1-0 para mais de 50 mil pessoas. Como é que você enxerga o nível do Campeonato Paulista? Olha, em primeiro lugar, dar-te os parabéns pela pergunta. É para tu veres como é tão difícil competir. E o difícil mais de fazer é fazer 2 vezes, não é? Eu não sei, mas mais uma vez, perceber que equipas fizeram ano passado o campeonato que nós estamos a fazer este ano, também estamos mais ou menos a repetir. Mas eu disse na antevisão do jogo que, na minha opinião, este ano o nível é muito mais competitivo, está mais competitivo, na minha opinião, e a prova disso é teres uma equipa como o São Bernardo, que com muito menos recursos do que outras equipas, está a discutir connosco o primeiro lugar e o mando, e que vai ser algo que para mim é fundamental para podermos depois decidir, porque é uma equipa que não tem nada a perder, é uma equipa que está leve, está solta, está cheia de confiança, e é importante nós continuarmos nesta senda de vitórias. Mais uma em casa e agora temos próxima, e só ganhando é que garantimos o primeiro lugar. O Abel obviamente deixa uma moral, né, para o Campeonato Paulista desse ano, falar que está mais competitivo que nos outros. Eu não sei, cara, não sei. Vez ou outra é que o Abel, nesse período que ele teve no Palmeiras, ele não pegou, né, um campeonato estadual onde algum time do interior surpreendeu. Nesse caso, São Bernardo não é time do interior, é um time do ABC, próximo à capital paulista. Não chega a ser um time do interior. Mas a gente sempre vira e mexe, tem edições, né? Às vezes demora, às vezes acontece exatamente isso, né? Fica um jejum de 2, 3, 4 anos e aí aparece um clube que estoura do interior, né? Há 2 anos atrás, o Bragantino foi a sensação, mas aí já era o Bragantino, o Red Bull, né? Mas mesmo assim, foi uma ascensão muito rápida, né? Porque, para quem não sabe, o Red Bull tem outra equipe, né? A equipe original é a Red Bull Brasil. Essa equipe ainda existe, né? E depois rolou a fusão entre aspas, com o Bragantino, mas o Red Bull Brasil ainda existe, tá? O Red Bull Brasil ainda existe. Só que vários jogadores que jogavam pelo Red Bull Brasil, que eles estavam montando já um time forte pro Red Bull Brasil, foram pro Bragantino. E aí, simplesmente o Bragantino de coadjuvante se tornou sensação, né? E fez um excelente campeonato paulista. Só que aí já tinha um aporte de investimento muito grande e estruturalmente já estava bem consolidado. Bem consolidado entre aspas, mas já tinha a bênção da Red Bull. Agora, em anos anteriores, a gente sempre teve isso, né? De sempre ter um time do interior que complica muito, que chega no mata-mata, às vezes chega até numa final. Então o Abel não teve essa oportunidade de ver isso. Eu não acho que o São Bernardo... É óbvio que a campanha é surpreendente. Agora eu não acho que isso torne a competição deste ano especificamente mais competitiva ou não. Para mim, a competição, como todos os anos, sempre tem 2, 3 do interior que acabam surpreendendo um pouquinho. Normalmente, o que é o normal? Os grandes da capital, eles acabam se destacando. Isso é o normal. Agora, esse ciclo, né, de renovação, esse ciclo que acontece de, eventualmente, uma equipe do interior surpreender, isso é comum, né? Isso é comum no Campeonato Paulista. O Abel acho que está vendo pela primeira vez e ele acredita isso, né, uma competição um Campeonato Paulista mais competitivo. Eu não diria mais competitivo. O Campeonato Paulista sempre tem esse formato e os clubes do interior normalmente acabam conseguem começar, até pela questão do calendário, conseguem, e não estou aqui
justificando nada, falando por que os grandes começam mal e os do interior começam melhor. Mas pela questão do próprio calendário, eles conseguem antecipar, né, a preparação para o Campeonato Paulista e fisicamente entram melhor. Né? E fisicamente, às vezes, entram um pouco melhor. Mas outra parece um clube um pouco mais organizado. É difícil a gente ver uma sequência, né, dessa organização, desses clubes de menos tradição. Não vou dizer do interior, né, porque o São Bernardo não é do interior. Mas se a gente olhar para o próprio grupo do Palmeiras no Campeonato Paulista, Palmeiras, o São Bernardo, eu vou até pegar a tabela aqui, vamos pegar a tabela só para vocês terem uma noção do que está acontecendo, tá? Só para vocês terem uma noção do feito do São Bernardo, né? Então tá aqui o Palmeiras com 27, o São Bernardo tem um ponto atrás, está com 7 vitórias consecutivas, se eu não me engano. Um grande feito, vencendo o São Paulo no Morumbi com mais de 50 mil pessoas. E o Santo André vem na sequência, vem na balada entre aspas, né? Porque já está com 12 pontos de distância para o São Bernardo. Outro time do ABC, 14 pontos. E se o Santo André estivesse no grupo do Corinthians, o Santo André passaria para a próxima fase, né? Então você vê que coisa, né? O grupo do Palmeiras está realmente puxado, né? Por isso que talvez o Abel deve estar achando que está mais competitivo esse ano, mas eu não acho que está mais competitivo, tá? Eu acho que o campeonato paulista sempre teve esse formato, às vezes os grandes disparam, não dá chance para ninguém, às vezes aparece um clube de menos tradição, morde alguma coisa aqui, chega numa final lá, e esse ano o São Bernardo é o clube da vez, né? É o clube da vez. Aparentemente, pelo que a gente acompanha, parece que realmente é uma gestão que vem sendo bem executada. A gente só pode desejar, obviamente, sucesso, né? Sucesso nessa empreitada de eventualmente buscar aí ares mais altos no futebol brasileiro, tá? Vamos seguir? Boa noite, Abel. Parabéns pela sua 101ª vitória com a camisa do Palmeiras, como técnico do Palmeiras. Abel, queria saber um pouco mais sobre esse momento do Allianz Parque. Talvez, possivelmente, desde a reforma do Allianz Parque, o Palmeiras está vivendo o melhor momento dentro da arena. 8 meses sem perder. Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras não perde dentro do Allianz Parque desde 2021. E nessa reta final, o Palmeiras está brigando ainda com o São Bernardo por essa primeira colocação geral. Queria saber um pouco de você, quanto você valoriza esse momento do Allianz Parque, quanto você valoriza esse momento do Palmeiras como mandante nessa reta final, tendo o Palmeiras possibilidade da reta final do Campeonato Paulista permanecer mandando seus jogos. É por isso que nós vamos lutar, para ter um mando em casa. Não sei se o vamos conseguir, mas essa é a nossa intenção. O passado eu não conheço muito, não sei como é que foi lá atrás, em 2015, 16, 17, 18, 19, não sei. Sei que nós chegamos agora e no início foi sempre difícil. Vocês sabem que o Palmeiras tem uma torcida muito exigente, mas eu acho que eles, nos últimos 2 anos e meio, reconhecem os nossos defeitos, porque nós temos muitos defeitos, reconhecem as nossas virtudes, mas uma coisa reconhecem, sabem que o treinador, a comissão, o staff, a direção, os jogadores, sobretudo os jogadores, que fazem um esforço máximo, fazem o melhor que podem e que conseguem para chegar ao final de cada jogo e dar vitórias. E modéstia à parte, nós temos conseguido fazer isso de forma consistente. E isso para mim é que é a palavra mágica, consistente. E vamos continuar a tentar que isto perdure, mas não vai durar sempre. Independentemente se o treinador for eu ou não, ou forem os jogadores, vocês têm exemplos disso. Vejam como é que está o Liverpool, com o mesmo treinador, os mesmos jogadores, não dá para ganhar sempre. E este campeonato, o brasileiro, foi considerado mais competitivo ainda do que o inglês. Portanto, continuarmos com esta energia interna. Eu não sei até onde é que ela vai durar, a minha e dos jogadores, este desejo, esta vontade de ganhar, porque ela não está igual em todos. Porque muita gente gosta de ganhar, mas uns gostam mais do que outros. Muita gente gosta de competir, mas uns gostam mais do que outros. E muita gente gosta de futebol, mas uns gostam mais do que outros. E os que gostam mais, em todas as profissões, são os que dedicam mais tempo porque querem ser bons. Abel, boa noite. Eu queria que pedir uma... Jogou meio que pra galera mesmo, né? Ressaltando a importância do Allianz Parque, né? Belos números do Palmeiras no Campeonato Paulista jogando no Allianz Parque. Inclusive, nesse jogo, mais uma vez, aquele formato especial, né? Uma porção do estádio com palco pro show, vai ter o show do Imagine Dragons lá, né? Então teve uma porção do estádio onde o torcedor, né, aquele famoso telão atrás do palco e exaltando, obviamente, né, esse casamento de Abel Ferreira, Palmeiras e Allianz Parque tem sido algo muito especial, né? Tem sido algo muito especial e foi algo que eu falei há um tempo atrás, no momento da eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil,
no momento da eliminação do Palmeiras na Libertadores. E o torcedor do Palmeiras, ele é muito corneteiro mesmo, cara. Assim, às vezes você pode falar, não, todo torcedor é assim. O torcedor do Palmeiras era de um nível... o torcedor São Paulino talvez possa se assemelhar um pouco, né? Que a gente viu o São Paulo, né? O torcedor já vaiando com a bola rolando, né? E o Palmeiras, o torcedor palmeirense também era muito corneteiro nesse nível, assim, com a bola rolando já começa a vaiar, vaiava um jogador dentro de campo. Por exemplo, se fosse há 10 anos atrás, você colocar o Flaco Lopes dentro de campo, já na entrada o torcedor já ia vaiar, né? Já ia xingar, já ia cobrar. Hoje não. Então a chegada do Abel Ferreira, ela transformou um pouco o comportamento dessa torcida palmeirense, de que, cara, pra mim foi surreal ver o torcedor palmeirense aplaudir o time do Palmeiras após a eliminação na Copa do Brasil e na Libertadores. Isso pra mim era algo inimaginável. Se há 10 anos atrás você chegasse para um torcedor palmeirense, você imagina um dia o torcedor palmeirense aplaudindo o seu time sendo eliminado em casa? O cara provavelmente ia falar, nenhuma hipótese, isso não vai acontecer. O torcedor palmeirense ele é muito corneta. Isso não há a mínima chance disso acontecer. E aconteceu com o Abel Ferreira. Então, mas é aquilo, né? É uma coisa que o próprio Barolo fala em relação ao São Paulo. Se o torcedor vê que o time está dedicado, que o time está se entregando, que o time está fazendo tudo o que pode e perde jogo ou é eliminado, o torcedor entende isso. Agora, quando o torcedor vê que a bola queima no pé, jogador preguiçoso, não corre para marcar, né? Não corre para atacar, o torcedor vai vaiar, né? Então acho que hoje o torcedor palmeirense ele vê muito dessa garra do time do Palmeiras, né? Muito também inflamado pelo seu treinador, que eu acho que tem um poder de mobilização fantástico. E o torcedor ele se vê, cara, é um time que realmente brigou. É um time que realmente batalhou, o resultado não aconteceu. Isso faz parte do esporte. Todo mundo vai estar triste, isso é normal. O torcedor não está aplaudindo a tristeza, o torcedor está aplaudindo o que o jogador deixou dentro de campo, né? O espetáculo que o jogador tentou oferecer para o seu torcedor, que às vezes não acontece, e isso é natural do esporte, mas isso mostra assim, o quanto que esse casamento ele é especial, né? De Abel Ferreira com o Palmeiras e com o torcedor palmeirense. E daí a importância também do próprio Allianz Parque nesse contexto, né? Uma análise do jogo de hoje é voltada para o fato de que era um jogo com um desenho mais ou menos comum para jogos do Palmeiras aqui no Allianz Parque, que é Palmeiras atacando, adversário defendendo e esperando a transição para tentar machucar o Palmeiras. E eu me lembro que outro dia você comentou aqui sobre a dinâmica do seu meio de campo, com o menino no lugar do Danilo, e como isso mudava as dinâmicas do Palmeiras com a bola, né, com o Zé Rafael virando 5, enfim. E eu queria perguntar justamente sobre esse momento da transição. Com essa mudança de meio de campo, com o menino que é um jogador mais ofensivo entrando nesse meio de campo do Palmeiras, esse momento da perda de bola, você está trabalhando, tentando evoluir o menino nessa perda de bola ou criando uma dinâmica nova para o Palmeiras se recompor a partir do momento em que perde a bola no ataque para não sofrer as transições? Olha, foi o que tu disseste, o teu primeiro parágrafo foi exatamente o que eu disse aos jogadores, daquilo que tem a ver com o contexto do jogo. Olha, vai acontecer isto e uma equipa que vai apostar na transição e na bola parada. A verdade é que nós temos 4 jogadores, quando estamos em processo ofensivo temos 4 de trás, temos o Piquerez, Murilo, Gomes e Rocha e temos o Zé na frente. Com o Veiga e com o Menino em processo ofensivo, com mais liberdade. Agora, estes 4 de trás, à vez, em função do lado da bola, tem que prevenir. Isso requer uma coisa que é cultura tática. Foi o mais difícil que eu tive que ensinar aqui aos jogadores. É cultura tática. Não, eu não tenho que ensinar como é que se dribla, como é que se cruza, como é que se dá como é que chama? Passar a bola pelas pernas. Uma caneta, passar por cima, um chapéu. Isso eu não tenho que ensinar porque eles sabem de cor. Agora a tática foi ensinar o jogo. Foi isso que eu mais fiz com os jogadores. Isso requer uma coisa, requer uma intensidade de concentração durante o jogo todo. Não chega a fazer bem só 45 minutos, é preciso fazer 90 até o jogo acabar. Mas nós estamos a trabalhar nisso, já o tínhamos feito antes, tínhamos uma dinâmica antes com o Danilo e com o Zé, invertemos um bocadinho, temos agora o Menino que tem estado muito bem no aspecto ofensivo, porque tem chegado à área, tem repertório técnico, mas um jogador não é só isso são 50%, não é? Mas isso é a minha visão, é a minha opinião. Abel, Ele faz uma leitura tática, né? E ele fala também que essa foi a coisa mais difícil que ele teve nesse processo no futebol brasileiro, é de ensinar essa cultura tática, de que se o seu volante sai para atacar,
a galera de trás tem que fazer a retaguarda. Não é recomposição, é fazer a retaguarda mesmo. É garantir a segurança. Então os dois zagueiros, os dois laterais vão ter que fazer essa segurança. Se o Gabriel Menino sai para ter uma ação ofensiva e ele sai do seu posicionamento defensivo, os caras de trás da linha de fundo vão ter que fazer esse papel. Vão ter que ter esse comprometimento de ficar lá. E isso foi o que ele falou, foi o mais difícil, né? Porque você manter essa disciplina e segurar essa tentação de não ir à frente às vezes e se apresentar com uma opção de passe, especialmente, talvez não os zagueiros, mas especialmente os laterais, de se filtrar pelas laterais e oferecer essa opção de passe, se de repente o time não faz isso, né? Os jogadores ficam livres para fazer o que quiser, não ter essa disciplina tática, talvez ficassem espaços para contra-ataque adversários, especialmente pelos corredores laterais, né? E o Palmeiras tenta evitar esse tipo de coisa. Isso é algo que talvez alguns críticos não concordem, não achem que sejam legal, porque eles vão falar, pô, a gente não tem mais laterais ofensivos. Eu vejo alguns comentaristas falando isso. E a gente de fato não tem muitos laterais ofensivos em virtude dessa forma de jogar, né? E não só no Brasil não, isso não é só no Brasil não, de você ter essa disciplina tática de manter uma segurança defensiva, né? Então esses caras são os caras que vão garantir se eventualmente a bola for perdida. A gente estava falando aqui de como o Botafogo tomou o gol do Flamengo, como o Fortaleza correu riscos, né, na Copa Libertadores, e você vê que o Palmeiras, essa linha defensiva, eles não correm riscos, né? São muito bem assim, tecnicamente são caras privilegiados, isso é fato, mas eles não correm esse tipo de risco. O Everton quase tomou um gol ali, né? Foi contra o Limeira, se eu não me engano, uma bola recuada, a bola quicou no tufo de grama, quase enganou o Everton. Às vezes acontece umas presepadas, né? Mas no geral não. O Palmeiras não dá margem para esse tipo de erro, né? Então você vê que como é esse time do Palmeiras, né? Como ele se comporta, e às vezes o Abel ele solta, né, nas coletivas um pouco de como é o funcionamento dessa máquina palmeirense, né? Boa noite, Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Recentemente nós entrevistamos o Serafim Dalgrande, presidente do Conselho Deliberativo do clube, e ele disse que desde o Tele Santana ele não viu um treinador trabalhar tão bem as questões internas do clube como você está fazendo nesse momento. Agora, na zona mista, o Marcos Rocha destacou a sua importância de trabalhar exatamente no ponto que você acabou de dizer, que uns gostam mais de ganhar do que os outros gostam mais de futebol do que alguns. Queria que você falasse como também administrar essa parte mental, essa parte de manter todo o equilíbrio para saber que num dia você vai jogar 9h35, no outro 11 da manhã num gramado meia boca. Então, como é que funciona todo esse repertório para que o Palmeiras continue mostrando sempre o melhor em campo? Olha, tendo em conta as críticas, eu acho que o único que tem que melhorar nisso sou eu, não é? Porque o elenco é top nisso, acontecer, não levam amarelos, não andam à porrada com ninguém, não dão cabeçadas a ninguém, mantêm uma linha. Portanto, o treinador nisso é que tem que aprender. Como te disse, tem muito a ver com aquilo que nós fazemos e falamos internamente, e isso é um segredo nosso, é algo que é nosso, é algo que é meu, e foi algo que eu estudei muito, e por isso há coisas que vocês não têm que saber, nem eu vos vou dizer. Por isso que eu também, como todos, não é? Faço o meu bonequinho, faço o meu papel, faço aquilo que acho que é o melhor para defender a minha equipa. Uns vão gostar certamente, outros não, mas dá-me igual, eu não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para agradar aos nossos torcedores, estou aqui para agradar à minha direção e sobretudo aos nossos jogadores, que são os que nos dão as vitórias, mas fico contente que eles incorporam dentro deles a mentalidade ganhadora do treinador. Isso eu gosto. Abel, boa noite. Ele perguntado da questão da mentalidade, né? O Abel, ele muitas vezes, ele exalta o livro dele, né, de que é um presente, assim. Estou compartilhando conhecimento, né, do futebol, e eu concordo com ele, assim, ele é um presente, né? Quem quer lê, quem não quer não lê. Não acho que tem que ser usado como uma verdade absoluta, nem com a solução de todos os problemas. Mas é algo interessante para você sentar, estudar, entender um ponto de vista diferente do futebol, da estrutura tática de um time. Eu acho bacana. Só que o ponto essencial, o que pega, né? Eu acho que o que pega para várias equipes e para vários treinadores é justamente como fazer essa mobilização mental, né? Isso é um segredo dele. Isso ele falou, cara, isso é um segredo, isso eu não vou compartilhar.
eu faço meu papel, mas essa questão do lado mental ele não compartilha. E esse talvez seja o... Talvez não, para mim, obviamente que ele é um mestre da estratégia, ele sabe montar bem os seus times taticamente, mas o componente emocional para mim ele é fundamental, né? De como ele consegue manter esses jogadores com esse espírito vencedor por tanto tempo, né? Porque a gente vê times que trocam treinadores justamente para tentar dar uma renovada, para tentar mexer com o ambiente, com o mental dos jogadores, né? E no Palmeiras não é necessário isso. O Palmeiras tem o Abel Ferreira. E ele, né, tem os seus segredos e não vai revelar. Provavelmente só quando ele se aposentar a gente vai saber como é que é feito esse trabalho, desse componente mental, né? Mas enfim, é um dos grandes pontos fortes do Abel. E ele sempre, quando ele é elogiado, ele exalta o time. Não, quem conquistou isso foram os jogadores. De fato são os jogadores porque eles entram em campo, mas a parcela do treinador também é muito grande. Não só da estrutura tática, mas o poder também de convencimento, cara. Se você precisa ter um time... Cara, você precisa ter um... Eu não digo nem a lábia, você precisa ter um... Cara, eu não tenho nem palavra para descrever também. Você precisa ter um chaveco muito forte para você mostrar para os jogadores que aquele é o caminho. Porque hoje ele é uma unanimidade. Tudo que ele falar, as pessoas vão ver, cara, isso pode dar muito certo. Mas e quando ele começou? Quando ele começou, ele era ele era um Zé Ninguém, de fato. Um cara que passou por clubes menores da Europa, tá chegando aqui porque é português, tá na onda dos portugueses. Ele não tinha moral nenhuma para cobrar ninguém, para exigir nada de ninguém. E ele conseguiu fazer esse trabalho de convencimento dos atletas. E hoje ele é uma unanimidade. Hoje não tem o que discutir em relação ao trabalho do Abel. Se ele chega para um garoto da base e fala, você precisa fazer isso. Não é nem você precisa fazer isso, porque em dado momento dessa entrevista eu acho que ele fala, esse coletivo, eu acho, não sei se foi nessa ou na anterior, eu acho melhor você fazer isso. Só que vai do jogador aceitar. Seja, o Abel não exige nada de ninguém. Eu acho que ia ser melhor se você fizesse isso. Né? Eu vejo pelo que você faz aqui, mas professora, né? Não quero correr muito, que não sei o quê. E ele tem exemplos de medalhões que estão fazendo isso. O próprio Dudu, cara. O próprio Dudu, o Rony, que hoje são peças insubstituíveis no Palmeiras. Os caras correm o campo inteiro, o tempo todo, atacam, defendem, diverte lado, joga de ponta, centroavante, e o caramba, armador, volta para atuar de volante. É assim, cara, né? É assim. E aí você chega num garoto da base. É o que eu falei, antes, como é que ele convenceu, né? Como é que ele conseguiu? Esse é a parada que eu acho que é o segredo que todo mundo quer saber. Porque hoje, né? Hoje já é um cara que manda e desmanda no futebol palmeirense. Mas há um ano atrás não era assim, né? Há um ano atrás não era assim. E ele conseguiu convencer os jogadores, né? Ele conseguiu convencer o Gustavo Scarpa a jogar de lateral esquerdo, né? Ou seja, quantos treinadores conseguiriam fazer isso? O Paulo Souza foi chamado de burro porque ele tentou mudar alguns jogadores de posição no Flamengo. E é isso que o Abel Ferreira faz o tempo todo no Palmeiras, né? É buscar opções. E mesmo hoje, se você olhar o jogo do Palmeiras hoje, o Endrick mais uma vez fez um baita jogo. Tá? O que o Palmeiras perdeu de gol até o primeiro tempo, o segundo tempo já foi um pouco mais morno, o time já perdeu um pouco de intensidade, ficou um pouco mais cansado, isso é verdade. Mas o primeiro tempo que perdeu de gol esse time do Palmeiras é uma loucura. Se você falar assim, nossa, era para ter sido 5-0 o primeiro tempo, não é nenhum absurdo, com todo respeito Ferroviária. O Palmeiras criou chance, o Endrick teve chance, o goleiro defendeu algumas, ele perdeu outras, mas faz um baita jogo, né? Esse trio de ataque do Palmeiras, ele mexe, né? Ele mexe com o time adversário, porque uma hora um tá de um lado, outra hora o outro tá do outro. Outra hora um tá de centroavante, o Rony vem pra ponta, né? O Endrick vai para centroavante. Cara, é um time que tá o tempo inteiro mexendo. Como é que você arma o time para defender dessa forma, né? Cada um tem uma característica diferente. Você pode treinar, mas você começa o jogo, começando o jogo eu vou marcar o Rony, né? O Rony eu sei que é um cara muito veloz, não vai tentar fazer muita gaça em relação ao drible, aí inverteu, né? Isso na ponta, tô falando o cara que vai marcar o ponta, aí inverteu, entrou o Dudu, o Dudu é rápido e dribla, né? E agora? Aí veio o Endrick,
moleque de 16 anos, força física, tem um pouco de drible e tem velocidade também. E agora, né? E aí esses caras ficam trocando. E aí, pô, para você conseguir segurar esses caras, né? Você precisa estar com a cabeça muito em dia, né? Você precisa estar, pô, vou marcar tudo, não vai passar ninguém, né? Não vai passar ninguém. E o Palmeiras foi passando. Os gols não chegaram, não aconteceram. Correu o risco no final desnecessário, é o que eu falei, né? O Ferroviária acha um gol, mais um erro bizonho da defesa do Palmeiras, como vem acontecendo sucessivamente. Isso não significa que o Palmeiras vem tomando gols, tá? Eu até falei em um podcast anterior. O Palmeiras está cometendo erros bizarros defensivos e o gol não está saindo. O Palmeiras tem a das melhores defesas do Brasil, se não a melhor, né? Mas os adversários estão explorando. O Everton fez uma boa defesa nesse grande, não diria, mas uma boa defesa nesse jogo. E teve a chance até do empate, a Ferroviária, né? Teve oportunidade. Então, assim, tem coisas muito boas, mas também tem esse fato de que quando começa a mexer, o time deu uma... Assim, e eu acho que esse não foi um problema técnico, eu acho que foi um problema mental. O time relaxou, o jogo estava tão fácil, o jogo estava tão tranquilo, que de repente a Ferroviária começou a acreditar e nesse momento o Palmeiras não teve tempo de reação, né? Não teve tempo. Muito bom que esteja acontecendo tudo isso agora. O Abel minimiza esses problemas agora e eu acho que o Abel tem moral para isso, porque eu sei que o Abel Ferreira, eu sei que ele vai puxar a orelha dos caras depois. E isso vai ser ajustado ao longo da temporada, né? Vamos para a última pergunta, que a gente já está com quase 1 hora de podcast. Vamos só para a última pergunta do Abel Ferreira. Noite. Até conversei com o Marcos Rocha agora também sobre essa questão de os mesmos titulares 11, mas você varia bastante, né, com ele fazendo terceiro zagueiro, Piquerez, Dudu pela esquerda, Dudu pela direita, Rony, né, mexendo com os próprios 11 jogadores, em busca talvez de novidades que você pode ter de repente num time se fechar, enfim, trazer soluções. Como tem sido para você esse processo de mudanças, mas com os próprios jogadores mesmo, para não mexer muito na equipe? Para mim é estar na minha zona de conforto. Eu tenho a mesma mulher há 25 anos. E sou chato. Às vezes ela diz, tu és um mala. Só que eu sou versátil. Né, eu gosto disso. Eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa da mesma maneira. E é isso que tu vês no jogo. Vês umas vezes o Rocha a ficar, outras vezes o Rocha a fazer de zagueiro, outras vezes o Rocha a fazer de volante. Visto hoje na segunda parte o Piquerez a fazer de meia interior para tabelar com o Dudu. E é isso que cria dúvidas aos adversários. Porque se tu te puseres no lugar do adversário e vais defrontar o Palmeiras, diz assim, como é que eles vão jogar? Vão jogar de 3, vão jogar de 4, vão jogar mais baixo, vão jogar mais alto. Como? Assim como, para mim, este é um outro bom treinador que o Brasil tem, o Elano. Eu não sabia como é que eles iam jogar. Tem repertório. Eu não sabia se eles vinham 4-3-3, como eu tinha feito nos últimos jogos, e chegou aqui e meteu-me um 5-4-1. É só que o treinador tem uma função, é ajudar os jogadores. E quando o adversário joga uma linha de 5, eu fiz essas alterações que te estou a dizer. E eu disse, quando o Veiga fez o cruzamento, disse, percebeste porque é que eu te pus no lado direito agora? E passei o menino para o lado esquerdo. Não é? E passei o Hendrick a abrir um bocadinho para tentar espaçar algo que já estava fechado. E muito bem o adversário. Eu acho isto uma prova de inteligência e de humildade de perceber que adversário acabou de defrontar o Palmeiras. Joga onde? Em casa. É fortíssimo. Eu vou estar ali, nem devia dizer isto, mas pronto, mas digo. Eu não vou estar ali a abrir o que eu quero, é que as equipas venham aqui jogar abertas. Anda cá, tá. Só que as equipas entendem. O Palmeiras é melhor que o São Bernardo. E chegou aqui e defendeu-se e muito bem. Mas como te disse, nós fomos surpreendidos no início pela linha de 5, não estava à espera da linha de 5, mas rapidamente também da primeira parte fizemos essas alterações que tu viste. O Rocha passou a dar um bocadinho mais subido, depois fizemos isso com o Piquerez na segunda parte e os jogadores entendem. Eu fico muito contente porque quando falas com os jogadores e lhes explicas o porquê que temos que fazer isto e depois veem, o espaço abre se nós fizermos isso para mim é fantástico porque eles depois desfrutam do jogo. Mas não vamos ganhar sempre, sofremos um golo e o futebol é mais que por isto, porque vamos perder e não sei quando. Agora nós temos que fazer tudo para adiar essa derrota, porque ela vai aparecer, porque eu não conheço equipas invencíveis. Ou melhor, só foi uma do inglês do Arsenal, que fizeram do Wenger, que tem um documentário, Os Invencíveis, mas nós ainda não temos isso. O Abel, isso que o Abel acabou de falar aquilo que eu acabei de falar, né? Em relação ao time mudar de posição, eu citei só os atacantes, mas o time como um todo, né? Talvez tirando os zagueiros, os volantes também têm essa flexibilidade, os laterais têm essa flexibilidade. E o Palmeiras, em virtude de uma dificuldade, o Abel Ferreira não precisa fazer uma substituição. Eu só preciso mudar o comportamento tático de alguns jogadores e ver como é que o time adversário vai reagir. Então, cara, assim, o que me impressiona é que, o estádio é gigantesco, né?
o lateral do outro lado não ouvir. Às vezes o Piquerez não vai ouvir o que o Abel tá falando. Às vezes o Rocha não vai ouvir o que o Abel tá falando. Mas é curioso como eles estão numa sintonia com um ajuste tão equilibrado, de que ele muda o comportamento de um, o cara muda uma função tática, né? Ele agrega uma função tática no jogo, e o Abel Ferreira deve observar isso e falar, cara, isso está dando certo, então com isso eu posso mexer outra coisa. Aí ele vai explorando, ele vai fazendo esse jogo de xadrez, né? Ele vai mudando as peças no tabuleiro, não totalmente, obviamente, né? O time compreende que defensivamente todo mundo tem que ter um comportamento. Agora, ofensivamente, você vai se apresentar como uma opção de passe, que nem ele falou, o lateral esquerdo foi um pouquinho mais para o meio, para dar uma opção de passe para o Veiga, para o Dudu, não sei. Então você vê que o ajuste ele é tão... O ajuste é fino, né? Ele é tão bem balanceado que cara, assim, é algo impressionante, né? É algo muito bacana de ver. Como é que o time ele consegue... Como o time do Palmeiras atingiu esse nível de maturidade, né? De conseguir cumprir diferentes funções táticas dentro do mesmo jogo, sem mexer com o jogador. E tem que ser esses caras mesmo, né? Porque há de convenhar que os reservas eles não estão à altura do time titular, né? Lamentavelmente. Vou encerrar a coletiva por aqui. Faço o convite a você. A coletiva é bem longa, a gente só viu 11 minutos. Também falo pra caramba, né? Mas fica o convite aberto para vocês. Entra lá no canal do Palmeiras, abre a coletiva, porque o Abel ele fala de muita coisa. Fala da questão do Flaco Lopes, né? Ele fala do novo camisa 5, né? Porque ele acho que é mais pro final, ele é perguntado: o Luan poderia fazer a função de um 5? E ele fala: vocês não sabem se a gente vai trazer, né? Alguma coisa assim. Ele deixou no ar. Então, aparentemente, o Palmeiras tá em busca de um camisa 5. E pelo que falou o Abel, eu não sei se ele usou para despistar. Pode ter usado para despistar também, né? Ele também é muito bom nisso. E pode ser que o Palmeiras apareça aí do nada com uma contratação. E uma contratação que o Abel Ferreira quer, hein? Então esse é um cara para a gente ficar de olho, porque aparentemente todos os outros foram oportunidades de mercado, foram oportunidades que foram apresentadas para o Abel e que tem esse cara, te interessa esse atleta? Me parece ser um atleta interessante, pode trazer. Agora, pelo que ele falou, esse camisa 5 deve ser uma escolha dele, né? Deve ser uma escolha dele e vai ser legal de ver, né? Se o cara vai chegar arrebentando ou não. Enfim, gente, é isso. Eu vou fechar por hoje. Agradecer demais a todos. Cara, a entrevista que eu falei, a coletiva do Abel é bem boa, né? É uma coletiva bem boa, ele tá bem tranquilo, ele fala sobre muita coisa. Essas coletivas são boas, né? Porque ele fala um pouco do aspecto tático, do ambiente interno, da troca de jogadores, né? E ele respondeu todos os companheiros da imprensa de forma bem amistosa, tá? Então, fica o convite aberto para vocês, Palmeiras, TV Palmeiras Fã, entra lá, acompanha na velocidade normal. Por hoje eu finalizo, valeu demais para todo mundo, vamos acompanhar, hein? Futebol, Recopa tá chegando, Libertadores também, a gente vai ficar de olho em tudo e a gente vai voltando dia a dia para comentar os jogos, tá certo? Forte abraço para todo mundo, ótima semana e até amanhã, tchau!